Louvemos ao Senhor, né? Louvemos ao Senhor. Vamos continuar o período de exaltação ao nosso Deus, agora com a nossa palavra, a exposição fiel das Escrituras, certo? Primeiro de tudo, eu quero justificar aqui a ausência do nosso pastor Darli, certo? Ele está em um acampamento junto com a nossa juventude, que você percebeu que também está bastante ausente. Isso é o evento foi um acampamento da federação, que eles estão agora no carnaval, Federação do MP, e o pastor Darli é ministrante lá, tanto hoje pela manhã, quanto hoje pela noite, né? Vocês viram apenas eu por aqui, é porque o pastor Darli estava ausente, tá bom? Mas mesmo assim, nós temos essa oportunidade de continuarmos louvando a nosso Deus, Ele provê essas oportunidades, então vamos louvar a Ele. Nós vamos ter uma divisão para o culto infantil hoje à noite, correto? Já foi? Que bênção de Deus, o povo bastante efetivo. Então vamos dar início então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Hoje, o nosso sermão no Salmo 36. Salmo de número 36. Salmo de número 36. É um salmo bem curto. Eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem, ok? Salmo de número 36. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, e estão destruídos, e já não podem levantar-se. Ó Senhor, nosso Deus, magnífica é a tua palavra. Magnífica é a certeza de que o Senhor cuida de nós. Magnífica é a certeza de que nos adentra dentro do teu templo eterno. E nós nos regozijamos, nós contemplamos a tua bondade, como o que o salmista faz, porque grande é o teu amor sobre nós. Fala a nós, ao nosso coração, que muitas vezes é duro, quebranta-nos com o poder do Espírito Santo, e fala ao nosso coração. Eu oro a ti, Deus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, talvez você já se lembra de eu ter brevemente lido esse texto aqui, uns domingos de manhã, às EBDs, uns domingos atrás. Eu fiz uma breve devocional nesse texto, certo? Só que era realmente breve,
Só que esse texto ele é muito bonito, ele sempre falou muito comigo, e eu não pude deixar hoje de querer expandi-lo, certo? De conseguir ver os tesouros mais profundos nessa passagem. Então, é uma oportunidade muito única que nós vamos ter nesse momento para entender aqui o Salmo 36. O que nós vamos ver nesse Salmo 36? O que a gente bate o olho e percebe de cara? Nós percebemos um salmista aqui, Davi, exaltando ao Senhor pela sua bondade. E a questão da bondade, ela é central no texto. Se você perceber, ela aparece 3 vezes, né? Ela aparece aí no versículo 5, a tua benignidade. Depois no versículo 7, como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Depois no versículo 10, continua, a tua benignidade. Olha o tamanho da importância da bondade de Deus aqui dentro desses poucos versículos. Apenas 12, e a benignidade aparece 3 vezes. Então a cada 4 versículos, nós temos uma vez citada a bondade de Deus. Tamanha é esse sentimento que está no coração de Davi, que ele deseja louvar a Deus, engrandecer a Deus pela sua bondade. Então a bondade aqui é chave em nosso texto. E quando nós batemos o olho, nós percebemos isso aqui. E essa bondade, então, nós vemos, é falada 3 vezes, e por isso que nós vamos ver que tem 3 formas que essa bondade é manifestada ao povo de Deus. O salmista louva a Deus por essa bondade, e de 3 formas essa bondade manifesta, tá bom? E essas 3 formas é o que nós vamos ver hoje, essa noite. Por isso nós vamos estudar o tema, a bondade de Deus para com o povo de Deus. E a bondade de Deus para com o povo de Deus se manifesta em 3 formas em nosso texto. A primeira, nós conseguimos ver aí dos versículos 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nós começamos lendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, a transgressão lisonjeia seus olhos, ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada, as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Nós vamos ver que os primeiros 4 versos aí, nós vamos ver a descrição do que é um ímpio. Do que é o ímpio. De como ele age, como ele pensa, o que ele faz, o que está na sua natureza, o que o move. Certo? E no versículo 5 nós vamos ver a bondade de Deus entrando em cena. O homem é perverso, o homem é terrível, o homem é miserável, pecador, mas a bondade de Deus entra em cena. Entra em cena. Por quê? Por que será? Davi aqui está estarrecido, maravilhado, porque mesmo o ímpio, sendo quem ele é, Deus ainda o salva. Deus ainda mostra-o bondade. E para entendermos a magnitude da bondade de Deus, precisamos entender, por outro lado, a magnitude do pecado humano. E se Davi propõe aqui a exaltar a magnitude de sua bondade, ele também nos 4 primeiros versículos exalta a magnitude do pecado do homem. Quando nós vemos o tamanho do fundo do poço que o pecador estava antes de Deus, nós conseguimos descobrir o tamanho do amor necessário para esse Deus descer lá no fundo desse poço para nos puxar de volta. E é isso que Davi faz nos 4 primeiros versículos. Vamos entender um pouco então da magnitude do pecado do homem, para podermos entender a magnitude da bondade de Deus. Veja, a descrição do ímpio começa assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Certo? A voz da transgressão. Aqui nós vamos ver o que tem no coração de todo pecador. Ele tem uma voz que fala para ele. O ímpio tem uma voz no seu coração. E a voz do seu coração é voz de transgressão. É voz de quem não tem temor de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que o que motiva o ímpio é ir em direção oposta a Deus. É ir contra a Deus.
A voz que fala no seu coração, a voz que faz ele tomar as decisões da sua vida, a voz que faz ser ele quem ele é contrária a Deus. O que motiva o ímpio é blasfemar contra o nosso Deus. Quanto mais ele pecar, mais ele é feliz. Quanto mais ele se distanciar de Deus, mais o seu coração se alegra. E essa voz, ela dirige o ímpio de uma forma que ele não é capaz de controlar. Certo? O pecado tomou conta de todo o ser do homem, e essa voz faz dele escravo. Ele é escravo dessa voz. Ele não consegue desobedecer essa voz. O pecado tomou ele tanto que ele não consegue agir de forma contrária à sua natureza. Nós não conseguimos, né, agir de forma contrária à nossa natureza nunca. O ímpio, ele não consegue, a natureza dele é ser pecador. Nós vamos ver mais detalhes disso no versículo 2 ao 4, porque a transgressão lisonjeia os seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, as palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Percebe, ele enxerga o pecado no versículo 2 como lisonja. O pecado enche os olhos do ímpio de brilho. A transgressão é o que completa o coração do pecador. E perceba, todo o seu corpo está entregue para essa voz. Todo o seu corpo está entregue para esse pecado. Todas as suas vontades, toda a sua razão, veja. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Ele abjurou o discernimento. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se no caminho que não é bom. Não se despega do mal. Veja, no versículo 1, nós vamos ver lá, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui no versículo 3, ele cita a boca. Aqui no versículo 3 também, ele cita a mente, a razão. O salmista está mostrando a variedade de como o ímpio está distante de Deus. Ele está distante de Deus em tudo, nos seus olhos, no seu pensamento, na sua razão, na sua mente, no seu coração, na sua boca, no jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele pensa. As suas atitudes são encaminhadas para um rumo, a transgressão. E no versículo 4, nós vamos ver o seu veredito. Ele não se despega do mal. O pecador, ele não abre mão dessa voz que tem dentro dele, a voz da transgressão. Ele não se despega do mal. Ele não consegue se desprender. É como uma droga para ele. Ele não consegue se distanciar dela. O estado em que o pecador está é inalterável. Uma vez pecador, não há nada que faça ele mudar de vida. Nada. Não há nada que faça ele desobedecer essa voz da transgressão. Ele está tão aprofundado na escravidão, que eu costumo comparar o pecador como um prisioneiro, um escravo, a quem que você poderia jogar a chave da cadeia para ele sair. Aqui, está aqui a chave, pode sair. Ele ia falar, não quero não, joga fora. Veja, o pecado é lisonja para os seus olhos. Ele gosta de estar preso. Ele ama ser escravo do pecado. Olha a situação do pecador. Olha a situação em que o mundo foi colocado depois do pecado. Distância de Deus, vergonha, miséria. É o que nós entendemos na Bíblia e na nossa teologia como depravação total. Certo? O homem é totalmente depravado. Nós vimos aqui todos os seus olhos, a sua razão, o seu coração, a sua boca, tudo nele é pervertido. E seu estado é inalterável. E entendendo o fundo do poço que o homem se encontrava,
tamanha miséria em que ele é, tamanho blasfemador, nós conseguimos pensar, tá, mas e agora? O que serve para libertar alguém assim? Eu li para vocês aqui que nada, ele não se despega do mal, nada é capaz. Mas, como o próprio Jesus disse, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. O que era impossível ao homem se libertar do pecado, Deus veio, se encarnou entre nós e fez o impossível. Aquilo que não tinha solução, Jesus veio solucionar. E Ele vem descrever agora aqui a bondade de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Davi olha para si mesmo e fala, eu era esse homem, mas a bondade de Deus me alcançou. A bondade de Deus me alcançou. Jesus Cristo fez isso quando Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E tomando toda a nossa culpa, se fazendo homem como você e como eu, Ele morre numa cruz, cravando junto com Ele o seu velho homem. Cravando na cruz este homem que era escravo do pecado. E quando Ele ressurge dos mortos, junto com Ele ressurge você e eu, que a Bíblia chama em 2 Coríntios 5,17 de nova criatura. Que Jesus também cita em João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Sabe esse homem do versículo 1 ao versículo 4? Em Jesus Cristo ele morreu. Em Jesus Cristo ele não existe mais. Davi aqui, o Messias não tinha vindo ainda, mas desde já ele desfrutava da bondade do sacrifício de Deus, de Jesus, que viria no futuro. E o que Jesus fez é aplicado não só para nós nos dias de hoje, mas para todos os santos que vieram também antes dele. E Davi, ele não tem toda a noção de como seu pecado foi perdoado ainda. Ele não tem todos os detalhes como você e eu tem hoje. Mas a fé dele era grande, ele sabia que tinha sido salvo. E ele olhava para si, olha o tipo de homem que eu era, mas a bondade de Deus me alcançou. Por isso, que a primeira bondade de Deus para com o povo de Deus, é que Ele os livra da escravidão do pecado. Os livra da escravidão do pecado. Por isso, hoje, uma vez libertos dessa escravidão em Cristo Jesus, como eu falei hoje na nossa liturgia, nós não devemos agir como escravos novamente. Quando você é tentado, Satanás está procurando te escravizar novamente. O pecado está procurando tomar o melhor de você de novo. E toda vez que você, de braços abertos, recebe o pecado novamente, diz, eu não consegui controlar. É você voltando para esse estado aqui, do versículo 1 ao versículo 4. A voz da transgressão, alguém que não consegue controlar, alguém a quem o pecado lisonjeia os olhos. Perceba, você foi liberto em Cristo, tornado a nova criatura, mas você não pode deixar para voltar a essa mesma situação que você vivia antes. Deus nos libertou dessa escravidão, nós não mais somos escravos do pecado, nós temos força para vencer a tentação, nós temos o que hoje é o fruto do Espírito, o domínio próprio. Hoje sabe quem controla? Quem? É nós controlamos o pecado, não o contrário. Quando o pecado controla você, você está se tornando escravo novamente. Você está subjugando ao seu antigo senhor, Satanás novamente. Você está voltando para as suas cadeias. Mas você já foi liberto em Cristo Jesus. Não ceda à voz da transgressão na sua vida diária. Ela vai vir. A voz da transgressão vai vir sobre você. O ímpio, ele não tinha controle sobre ela, mas os salvos em Jesus Cristo,
eles têm poder para vencer o pecado. Depois lê em sua casa Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Principalmente o 6, que explica muito essa realidade. Como agora ressuscitados em Cristo, o pecado não mais domina sobre nós. Temos poder para vencer o pecado. Então a primeira bondade de Deus para com o povo de Deus é que Ele os liberta da escravidão do pecado. A segunda bondade de Deus para com o povo de Deus é que, uma vez libertos em Jesus Cristo, Ele nos restitui a sua presença. A segunda bondade de Deus para com o povo de Deus é que Ele agora nos restitui a sua presença. Tá bom? Eu vou fazer essa estrutura com vocês. Eu vou estar falando o texto, mostrando como em Jesus Cristo nós temos essa realidade para nós e também fazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Vamos ver como agora Deus nos restaura a sua presença uma vez libertos da escravidão do pecado. Olha o versículo 7 ao versículo 9. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Agora, nós vamos ver Davi louvando a bondade de Deus, como você viu no versículo 7, como é preciosa a Deus sua benignidade, agora por outra razão. A razão agora é o quê? Que Deus restaurou Davi a presença dele. Veja, e como que Deus restaurou Davi a presença dele? Veja o versículo 7, como é preciosa a Deus a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. A presença de Deus, para onde Davi é reintroduzido, aqui, é o templo de Israel. É o tabernáculo. É o tabernáculo. Se você vê aí, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, certo? A sombra das asas aqui, a sombra, se falava as asas que estão sobre a tampa da Arca da Aliança, as asas dos querubins que estão sob a Arca da Aliança. Se você vê no capítulo 61, versículo 4, ele usa imagem parecida. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Certo? Davi via as asas do querubim sobre a tampa da Arca da Aliança como as asas onde ele podia se esconder, as asas do próprio Deus. Ele falava, aqui é o meu lugar, eu estou reintroduzido em sua presença. Perceba, eu quero que vocês entendam algo sobre o templo em Israel. O templo, ou tabernáculo, ele era a presença de Deus no meio do seu povo. Ele é lugar especial da presença de Deus. Ele habitava ali de uma forma especial que ele não habitava no restante do acampamento de Israel, no restante da terra de Canaã. Somente ali no templo, ele tinha uma presença especial. É por isso que os sacerdotes, quando vão ministrar lá, eles não podiam entrar de qualquer forma. Tem diversos ritos de purificação, como a gente consegue ver em Levítico. Não podia ser qualquer um, tinha que ser da família de Arão. Isso para ministrar no pátio exterior e no santo lugar. No Santo dos Santos, então, eram mais regras ainda, mais específico ainda, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano, devido à santidade que possuía aquele lugar, em comparação com o restante, até mesmo do tabernáculo e do templo, e com a nação de Israel em volta. Aquele lugar ali era a presença especial de Deus no meio do seu povo. E Davi falou, eu quero estar à sombra das tuas asas, debaixo da Arca da Aliança, ali no Santo dos Santos, é onde eu encontro o meu abrigo.
E Davi fala: gloriosa, preciosa, ó Deus, é a tua bondade, tua benignidade. Porque ele foi introduzido no templo, introduzido àquela presença especial de Deus, de forma como poucos homens tinham. Lembra que eu falei para vocês, somente os sacerdotes poderiam servir nos lugares mais interiores do templo. E Davi teve essa oportunidade. E ele dá glória a Deus, porque poucas pessoas experimentam estar debaixo das asas dele. Certo? Outra evidência que aqui ele está falando do templo, é porque ele está falando no versículo 8, fartam-se da abundância da tua casa. Lembra que o termo casa de Deus era referência ao templo / tabernáculo de Israel, porque era um lugar onde Deus habitava. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso. O templo demarcava a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Se você ver Levítico 26, 11 a 12, eu coloquei para nós. Levítico 26, 11 a 12, ele diz algo muito especial. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não os aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E Davi participava disso. E a bondade de Deus atinge Davi, de forma que ele vive em essa perfeita comunhão com ele. Tá bom? E Davi então é trago, e ele louva a Deus pela sua bondade, porque ele é trago novamente à sua presença. Isso nos relembra que uma vez o homem foi expulso dela, não foi? Por que é tão precioso para Davi e exclusivo estar na presença de Deus? Porque não é todo mundo que podia estar. A presença de Deus não era tão acessível assim, como eu mencionei para vocês. E você vai ver largas passagens, largos números de passagens de homens que tentaram entrar na presença de Deus de forma indevida e morreram. Mas Davi louva a Deus porque ele entrou na presença de Deus e lá ele encontrou, não morte, mas vida. Né? Isso relembra que a presença de Deus é inacessível naquela época e que o homem estava longe dela, porque um dia ele foi expulso dela. Quando ele foi expulso dela? Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Depois do pecado, Deus expulsa Adão e Eva da sua presença. E Adão e Eva não conseguem habitar debaixo das asas de Deus. Eles estão distantes, estão longe. E só que lá em Israel, quando Deus inaugura o templo, Ele está abrindo as portas novamente para que o homem possa entrar na sua presença. Então, uma vez que o homem foi expulso de lá, agora o homem pode ser reintroduzido. Lembre que o Éden também era a presença especial de Deus. Lá ele habitava em perfeita comunhão com os seus santos. Tá bom? Então Deus coloca o templo de Israel ali no meio do povo, para que ele desse uma abertura novamente, para que o povo pudesse voltar a esse jardim do Éden. Certo? E o plano de Deus, um dos grandes planos de Deus na Escritura é esse: restaurar o jardim do Éden. Ele era o lugar perfeito. Ele é o lugar que fora perdido. O homem peca, sai dele, e Deus, como nós vimos hoje pela manhã, Ele já coloca em ação o seu plano de fazer que o homem volte para esse jardim. Que o homem volte para essa presença. E o templo de Israel, no meio do seu povo, como nós vimos lá em Levítico 26, é Deus restaurando a entrada do jardim de novo. Olha, vocês podem entrar na minha presença. Ela está aberta. Vocês podem ter comunhão comigo de novo. As portas do jardim do Éden foram abertas. Isso estava mimificado muito bem no templo, porque você vai se lembrar o que guardava o jardim do Éden depois do pecado do homem: 2 querubins com a espada. E o que guardava a entrada do Santo dos Santos? 2 querubins também, que estavam costurados na cortina. Deus ali estava mimificando que uma vez que você entrava no Santo dos Santos, você estava readentrando o jardim do Éden. O querubim te dava passagem para voltar para aquela perfeição.
E Deus começa a reestruturar esse plano aqui em Israel. E por isso que não é à toa que o templo aqui de Israel, ele tem diversas, se você teve um olhar atento, ele tem diversas características botânicas. Você percebeu? Ele começa no versículo 7, descrevendo a casa de Deus, não é? As asas, ele começa escrevendo ali a tampa da Arca da Aliança. No versículo 8 ele fala da casa, mas ele começa a descrever essa casa com características botânicas. Isso é muito curioso. Por que será? Por que será? Por que será que Davi descreve o templo / tabernáculo, que era um prédio, era uma tenda com características de jardim? Por que será? Porque é exatamente isso que eu falei para vocês. O plano de Deus era restaurar o homem de volta no jardim do Éden. E o templo exemplifica essa missão de Deus. Então, quando nós vemos o templo descrito como jardim, é Deus falando para o homem: eu estou levando vocês de volta. Eu estou trazendo vocês de volta. Eu já citei a cortina do tabernáculo, mas aqui vai mais algumas, para provar a vocês que eu não estou falando que coisa estranha, coisa nada a ver que não está no texto. Veja só, ele descreve o templo com características botânicas. Olha só: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Perceba só, ele descreve a casa de Deus com abundância de comida e bebida. Ele cita alimento e cita água. Nós relembrando o jardim do Éden, nós podemos ver que lá era o perfeito lugar de abundância de água e comida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9 a 16, nós lemos o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Gênesis 2, 9. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio, do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidério, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, que o circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele compara o templo com o jardim do Éden como um lugar abundante em frutos, em comida. De toda árvore do jardim comerás livremente. E também, olha só, na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Você viu 4 rios descritos aqui, banhando todo o jardim, trazendo todo o alimento. Ele está falando: eu, Deus, quando estou no teu templo, eu me sinto lá no jardim do Éden. Aqui vão mais algumas evidências. Eu falei que o jardim era o lugar da presença especial de Deus. Você pode ver em Gênesis 3:8, que Deus andava com eles na viração do dia. Deus habitava ali de uma forma especial, andando no meio deles. E o que a gente viu lá em Levítico 26, 11 a 12? Porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei no meio de vós. Deus está falando: lembra como eu andava com Adão lá? Eu vou andar com vocês de novo, no meio de vocês, em perfeita comunhão. Mas uma evidência: a arquitetura do templo possuía características botânicas também. Vou ler alguns textos de 1 Reis. Veja só como é descrita a construção do templo. 1 Reis 6:18. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. 1 Reis 6:32. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Versículo 35. E as lavrou de querubins, de palmeiras, de flores abertas.
capítulo 7, 18 ao 20, fez também romãs em 2 fileiras, por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis estavam no alto das 2 colunas e tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor. Veja as características da construção do templo de Salomão. Quando você entrava lá dentro, você primeiro de tudo se maravilhava com todo aquele ouro. Imagina esse lugar todo coberto de ouro. Olha para esse lugar aqui. Imagina ele todo coberto de ouro. Assim era o templo. Ele foi revestido de ouro em todo o seu interior. Primeiro você ficaria maravilhado com aquilo, né? Mas aí você ia começar a olhar que tinha uns entalhes na parede, que tinha alguns entalhes nas colunas, tinha palmeiras, tinha frutas, tinha lírios, flores, plantas. Por que que esse lugar, cheio de ouro, está com tantas figuras botânicas? Porque o templo de Israel mimificava o jardim do Éden. Aquele era um pequeno jardim, uma miniatura de um jardim, uma pequena restauração daquilo que um dia o homem teve. Então, quando o sacerdote entrava naquele lugar repleto de ouro, ele olhava todos aqueles entalhes botânicos e falava: eu estou no jardim do Éden novamente, onde tudo é santo, onde tudo é perfeito, onde tudo é puro, onde os meus pecados são perdoados, onde eu tenho presença inigualável com Deus. Perceba, Deus queria restaurar o homem à sua presença no jardim do Éden. E nós vemos o templo todo revestido de ouro. Isso também não é ao acaso, né? Pedras preciosas são citadas no versículo, do versículo 9 ao 16, lá de Gênesis capítulo 2. Né? Perto dos rios havia ouro, havia bidélio. Ele cita vários tipos de pedras preciosas. O templo também era repleto delas. Lembra, na estola sacerdotal, você tinha uma pedra preciosa para cada tribo na estola do sumo sacerdote. Era um lugar de riqueza, abundância, pureza, relembrando o jardim do Éden. E, para sacramentar a evidência, se você está em Salmo 36, veja aí, para sacramentar a evidência que o templo mimificava o jardim do Éden, o salmista escolhe uma palavra que não nos deixa dúvida: fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias. Você sabe que palavra é essa aqui em hebraico? Adivinha? Éden. Éden. Quando eu estou na tua presença, Davi está falando: eu estou no Éden. Eu experimento todas as delícias, todo gozo, todo prazer, toda alegria inefável, incomparável. Eu me sinto e estou de fato novamente reintegrado no jardim do Éden. E Davi é tomado por essa realidade. O seu coração se enche dessas delícias e ele se exalta a Deus falando: em ti eu encontro as torrentes de água vindo sobre mim. Ele chama de mananciais de vida. Abundância de água sem fim. É onde ele encontrava com Deus o que o homem tinha perdido lá no jardim do Éden. Quando ele está na presença dele, ele encontra novamente. Isso não é bondade de Deus? Ele não só te livra do pecado, ele não só te comprou da escravidão, mas ele também te coloca lá dentro do Santo dos Santos. Ele te coloca lá dentro onde há infinitude de água e de bebida para sempre. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos restitui a sua presença e nos traz a comunhão com Ele de novo.
E Davi é tomado por essa alegria. E diz como é preciosa, Deus, a tua benignidade, no versículo 7. Ele não resiste. Mas nós vamos ver que, infelizmente, os israelitas, eles não tiveram esse templo aqui por muito tempo. Não tiveram. Não tiveram. Esse templo foi destruído pelos... Aqui o templo não tinha sido erigido ainda, então aqui era o tabernáculo, né? Mas depois, posteriormente, com o templo de Salomão, ele foi destruído pelos babilônicos. Depois, Esdras e Neemias voltam, depois de 70 anos de cativeiro, e constroem o templo de novo com Zorobabel. Só que esse templo é destruído de novo pelos generais de Alexandre, ali no período interbíblico, e depois ele é reconstruído novamente com Herodes. Herodes reconstrói ele ali um pouco antes de Jesus nascer. Só que esse templo é destruído de novo nos anos 70. Aliás, o Muro das Lamentações que nós temos lá em Jerusalém é um resquício do último templo de Herodes. Esse de Salomão foi derrubado, o pós-exílico foi derrubado, o de Herodes foi derrubado. O que aconteceu com a presença de Deus então? O que aconteceu com o jardim do Éden que Deus tinha aberto para nós? Sumiu? Falhou? O que aconteceu com a santa presença de Deus? Nós não temos mais acesso? Aí que entra Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele retirou a necessidade de um templo para estar na presença dele. Ele retirou. Ele disse, se esse templo, falando para o último templo lá de Herodes, se for derrubado, né, em 3 dias ele construiria novamente. Mas ele falava do templo de Israel? O que ele falava? Veja lá em João 2:19. Jesus respondeu, destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referiu ao santuário do seu corpo. Jesus está falando, eu sou o templo. Eu sou o jardim do Éden. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o acesso à presença de Deus. Ele se diz a água da vida. Aqui Davi citou águas, onde ele tinha de beber abundantemente. Jesus fala, eu sou a água da vida. Eu sou o manancial, onde há torrentes deliciosas e infinitas. Aqui Davi cita a abundância de comida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Venha a mim e você encontrará o templo. Hoje, para nós estarmos na presença de Deus, nós não estamos limitados a um edifício. Nós não estamos limitados a um cubículo quadrado, como era em Israel. Hoje, o templo é Jesus Cristo. E todos aqueles que estão nele são templos também. E Jesus é esse perfeito templo. E Ele nos coloca na presença de Deus de forma eterna e perfeita. Coloque aí Hebreus 4,16, que diz algo sensacional sobre a obra de Cristo, nosso Deus. Hebreus 4,16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Perceba, agora nós entramos, todos nós entramos no templo, confiadamente. Lembre que quando Jesus ressuscitou, Jesus morreu e disse, está consumado, a cortina do tabernáculo, que lembra, estava encravado os 2 querubins, mimificando o Éden, ela foi cortada. Ele está falando o seguinte, na minha morte, na minha ressurreição, você entra no Santo dos Santos para sempre. Você entra no jardim do Éden para sempre.
Sabe como nós temos hoje o que Davi estava desfrutando mais de 3.000 anos atrás? Sabe como nós temos? Nós temos em Jesus Cristo. Ele é o perfeito templo, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Ele rasgou o véu do santuário e digam: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui Davi encontrava conforto, aqui Davi encontrava vida. Hoje Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você pode experimentar essa realidade de Éden, de jardim do Éden, hoje na pessoa de Cristo. Quando você vai a Ele, em fé, em entrega, crendo que Ele é essa água, essa torrente que nunca cessa, esse manancial de vida. Lá você achega-se confiadamente, confiadamente. Entenda isso. Você busca manancial de vida, você busca algo que completa o seu ser e te traz felicidade eterna, que te traz felicidade inabalável, assim como Davi estava sentindo. Hoje nós encontramos quando corremos para Jesus. Se falta isso em sua vida, meu irmão, se falta isso, está faltando você correr para Jesus. E mesmo que não venha de imediato, continue correndo, porque um dia você vai achar, se não vai ser aqui, é no novo céu e na nova terra. Mas Ele promete que mesmo que você passe por tudo aqui nessa terra, nós teremos uma paz que excede todo entendimento. Porque nós participaremos dessas delícias, de tudo que Jesus Cristo deu para nós. Essa é a segunda característica da bondade de Deus para com o povo de Deus. É que Ele os restitui à sua presença. A terceira e última, está no versículo 10 ao versículo 12 de Salmo 36. Continua a tua benignidade. Davi retoma o tema da bondade de Deus. Eu tenho que falar dessa bondade. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. A terceira bondade de Deus para com o povo de Deus é que Ele os assegura do julgamento final. Há duas faces do julgamento final. A primeira é que Ele virá para condenar os ímpios. Sabe esse pessoal que a gente viu aqui no versículo 1 ao 4? Eles vão ser condenados pelos seus pecados. Talvez não agora. Aliás, muito pelo contrário, né? Assim como o salmista e muitos outros salmos, principalmente de Asaf, que clamava a Deus bastante por causa desse tema. Nós olhamos que esse povo aqui do capítulo, do versículo 1 ao 4, na verdade, eles que são os bem-sucedidos nessa terra. São os opressores, são os mentirosos, são os ímpios que parecem que ganham tudo, são abençoados. Mas Deus assegura que um dia esses ímpios serão condenados. Não só isso, mas que também Ele trará salvação para todos os justos. Nós seremos resgatados, nós seremos libertos da opressão que vivemos e tragos para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então há duas faces do julgamento final. Deus vem para julgar os ímpios e salvar os justos. E o salmista, ele se ancorava nessa expectativa. Veja no versículo 6, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Nós olhamos muitas vezes à nossa volta e nossa tendência muitas vezes questionar a Deus. Deus, o Senhor realmente é justo? Olha as catástrofes acontecendo à nossa volta. Pessoas boas morrendo. Olha essas doenças. Olha esse sofrimento. O Senhor realmente é justo? Mas Davi aqui tem a certeza da justiça de Deus, mesmo neste mundo de sofrimento. E ele se ancora
na esperança de que um dia Deus viria para julgar a terra. Assim como Davi era assolado por todos os seus inimigos à sua volta, nós vimos hoje pela manhã que é a descendência da serpente, né? Israel era largamente assombrado ali pelos filisteus, pelos cananeus, pelos assírios, por Sidom, por Edom. Israel não tinha paz. Hoje nós também somos assolados, né? Por os mais diversos tipos de inimigos. Aqueles que querem nos tirar da presença de Deus. O pecado, a tentação, a preguiça, a omissão. Todos esses nossos inimigos nos cercam. E a gente pergunta, Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Davi se ancorava na justiça de Deus. E com isso, ele descansava e ficava tranquilo. Ele ficava tranquilo. E nós também devemos ter semelhança postura hoje. De descansar que a justiça de Deus virá. Mesmo que às vezes não pareça. Mesmo que às vezes, como nós lemos hoje em 2 Pedro, a vinda de Cristo está longe. A gente desanime. A gente olha ao nosso redor e fala, para que eu vou lutar por isso aqui? Ancore e ache esperança em Deus, assim como o salmista Davi fez. Porque aqui você vai encontrar esperança. Jesus Cristo já trouxe o julgamento final para nós na cruz do Calvário. Lá ele condenou todo o pecado. Lá ele sentenciou o pecado. Agora, nós estamos só esperando a efetivação dessa condenação. O veredito saiu. Agora Satanás está enrolando lá, para não ser preso. Mas o veredito dele é inalterável. E nós lemos lá em Apocalipse o que acontece com Satanás. Ele é preso. Ele é preso. E ele será destruído. Nós estamos só esperando essa sentença se cumprir, mas a sentença já foi dada. Deus já venceu Satanás. Deus já venceu os inimigos. Então, corramos para Cristo Jesus e ancoremos nele na esperança da sua vinda. Não duvidemos, em momento algum. Tenhamos paz, porque Deus vai vir em justiça. Mesmo que a gente olhe para o nosso redor e veja guerras, destruições, pandemias, Deus virá, Jesus voltará. Davi estava tranquilo nisso, e eu convoco a vocês a se tranquilizarem também. Porque isso é, como nós vimos, ele começa no versículo 10, isso é bondade de Deus. O juízo de Deus é bondade para nós. Porque ele representa a salvação para a gente. Quando Jesus Cristo vier, nós seremos salvos. Então, o dia do juízo final, para nós, a gente não chora, a gente não fica com medo. Não, nós damos glória a Deus. Vem logo o dia do juízo final. Porque Deus vai julgar e você será salvo em Cristo Jesus. Agora, todos os ímpios, para eles é dia de desespero. Mas para nós é dia de bondade. É dia de louvar ao Senhor. E é o que nós faremos por toda a eternidade. Louvaremos ao Senhor. Então, para concluir, esse texto nos revela o tamanho da bondade de Deus. Manifestada aos homens em Cristo Jesus, fomos todos alvos dessa bondade. Aquele que nos instituiu ao Éden. Aquele que nos libertou do pecado. E aquele que nos dá esperança para um futuro glorioso. Entenda isso. Você foi alvo da bondade de Deus. E se porventura você ainda não foi atingido por essa bondade, se entregue a Jesus Cristo, a água da vida, o pão da vida, aquele que quer te dar a luz, aquele que quer te dar o manancial de vida, aquele que quer fartar a sua mesa de alegria, felicidade e paz. Se porventura você ainda não foi alvo dessa bondade, hoje é hora, porque o dia do juízo vem. E nesse dia eu quero que você esteja comigo,
dando glória a Deus por sua bondade, e não entrando em desespero, porque será julgado. E você, que já foi alvo dessa bondade, não esqueça de louvar a Deus como o salmista está fazendo. Às vezes a gente entra na presença de Deus só querendo pedir, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Às vezes nós esquecemos de parar por um breve momento, refletir, falar, Deus, você já fez tanta coisa para mim? Eu já fui alvo de tanta graça, bondade e bênção. Hoje eu quero só te louvar. Hoje eu não quero pedir nada. Separe uma oração sua essa semana, onde você não vai pedir nada. Eu não vou pedir nada a ti. Hoje eu só vou te louvar. Hoje eu só vou glorificar a sua bondade. Tudo que o Senhor fez por mim. Você que foi alvo dessa bondade, reflita nisso. Não esqueça disso. O Jesus que se entregou por você. Vamos orar para nós encerrarmos.